Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer vocês pelas participações, pelos compartilhamentos e queria pedir você para compartilhar aí para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante. Eu queria já colocar aqui alguns comentários que estão chegando aqui pelo canal do Estopa, mas eu queria agradecer também a presença das pessoas pelo Facebook. Temos aqui o canal a página Leonardo Estopa, a página Canal do Estopa e a página Dilma Resistente, estão todas transmitindo aqui nesse momento, juntos com o YouTube Canal do Estopa e o YouTube Leonardo Estopa. Muito obrigado a vocês que estão ajudando aí nos compartilhamentos. E eu já vou começar trazendo os comentários aqui no canal do Estopa. O Ítalo Ferreira fala: boa noite, Léo, menos 43% para as Forças Armadas. Deveria ser menos 90%, porque as Forças Armadas não servem de nada. Não vamos cair na real, né? Não estamos falando, obviamente, que os trabalhadores das Forças Armadas não são dignos de terem o seu salário. Afinal de contas, eles foram integrados às Forças Armadas com uma proposta, mas essa proposta, infelizmente, não é cumprida. A proposta de defender a soberania nacional, né, de defender o Brasil, as Forças Armadas não podem fazer isso. Elas têm que defender os interesses dos Estados Unidos. Isso, infelizmente, é uma realidade, e se a gente não tem mais Brasil para proteger, por que a gente que vai pagar um sistema de proteção que não tem mais o que proteger, né? Nós já somos propriedade dos Estados Unidos. E que os Estados Unidos gastem aí com a proteção, com a defesa do seu condado. Então, muito obrigado, Ítalo Ferreira, mas eu vou trazer aqui os primeiros comentários da noite. Fernando Mota Rodrigues mandou olá, boa noite. Fernando Mota Rodrigues, Rita Nascimento, boa noite, Léo, boa noite a todos. Boa noite, Rita. Fernando Mota Rodrigues, manda boa noite aqui. A galera que chegou aqui também tem a Iandira Nogueira Calazans, boa noite a todos. Salvador, Bahia. João Batista Fernandes, boa noite, Léo, Pilar do Sul, São Paulo. Nosso país está afundando com esse governo. Abração para o pessoal de Pilar do Sul. Muito obrigado, João Batista Fernandes, pela participação. E o Bira Júnior, que já está sanguinariamente desconfiado do motivo de tanta liberação de armas num país que praticamente não produz mais nada, ele pergunta: é possível saber quem são os maiores acionistas da Taurus? Legalmente, as ações, elas, apesar de ser sociedade anônima, hoje as ações, até para evitar crimes do colarinho branco, né, evitar que as ações sejam usadas aí como moeda para lavagem de dinheiro, as ações, elas têm o portador, sim, sabe? Não é mais uma ação branca, né, para o cara simplesmente transferir igual nos filmes, né, que o cara tem o papel ali e já era. Mas saber é mais complicado. Pira Júlia, não é só a gente perguntar, não. Mas tem muitas ações que estão em nome de laranjas. Isso é uma coisa que a família Bolsonaro entende muito bem desse assunto, né? Então, não é possível saber quem são os maiores acionistas. É possível chegar próximo daquilo. E o pessoal está lembrando aqui sobre o evento do dia 15, né? Grande mobilização aí do dia 15. Roger Lessa, mas Léo, o Brasil vai fazer parte da OTAN? Se a bucha de canhão não tiver armas, como será o cão capacho do Zewa? O Brasil, é claro. E olha que interessante, né? Você está falando essa questão do Brasil fazer parte da OTAN, mas o Trump já está falando que o Brasil é o principal parceiro dos Estados Unidos fora da OTAN. Então, Trump designa o Brasil como o principal parceiro dos Estados Unidos fora da OTAN. Somos realmente o cachorrinho que tem que dormir fora de casa, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, notificou o Congresso sobre sua decisão de designar o Brasil como seu principal parceiro não pertencente à OTAN. A informação foi divulgada através de um comunicado da Casa Branca sem fornecer maiores detalhes. De acordo com a nota, a nomeação está ligada ao reconhecimento dos Estados Unidos do compromisso do Brasil de aumentar a cooperação em questões de defesa. O que os Estados Unidos chamam de aumentar a cooperação, o Brasil pode chamar de aumentar a submissão.
Esse que é o grande problema. Mas voltando aqui aos comentários, muito obrigado, Gata Negra aqui fazendo esse trabalho aqui de mediação aqui dos conflitos no chat. E também Chocoprint BR, que convida aqui, vamos compartilhar no Facebook. Então, pois é, pessoal, vamos compartilhar para a gente aumentar o alcance. Rafa Moreira, Léo, o levante popular não vai surtir efeito se não pressionarmos os parlamentares, com certeza. E Felipe Amorim fala, Tabata tá pagando dívida de campanha para o Guedes. Ela era financiada pela esposa do Guedes. Né? Então, aos poucos a galera está começando a descobrir o que fez, o que produziu a Tabata, né, Felipe Amorim? Então, Felipe, conformar que você foi enganado e que ela não mudou de lado, ela sempre esteve em outro lado, ela só vendeu. Mas não preocupa não, Felipe Amorim, o Brasil inteiro foi enganado, porque o Brasil votou no Bolsonaro pelo aumento do investimento na educação. O Brasil votou no Bolsonaro porque antigamente eles falavam que o dinheiro brasileiro estava sendo roubado e não estava sendo investido nos hospitais, né? E, né, o que a gente pode fazer? O Brasil foi enganado, o eleitor do Bolsonaro foi enganado, eu nunca fui enganado, mas o eleitor do Bolsonaro foi enganado, ele achou mesmo que uma vez que o Bolsonaro fosse eleito, o Bolsonaro ia acabar com o kit gay, ia acabar com a mamadeira erótica, mas a partir daí o Brasil ia ser próspero, ia ser um Brasil muito rico, e olha, tô vendo isso não. Tô vendo um Brasil cada vez mais pobre, com uma expectativa de ficar cada vez mais pobre. Eu não vejo uma expectativa de um Brasil melhor, não. O Ricardo Lima, Léo, está sabendo do possível posicionamento do Freixo em querer a prisão do Lula e apoiar a Tabata Amaral? Eu não estou sabendo disso não, Ricardo Lima, e esse posicionamento, eu não acredito na possibilidade dele acontecer, porque isso seria um posicionamento de suicídio político do Freixo. Ah, porque o Freixo precisa do Lula? Não, é porque existe uma compatibilidade muito grande entre os eleitores do Freixo e os eleitores do Lula. O Freixo vai ser candidato a prefeito pelo Rio de Janeiro e, obviamente, ele vai ser o candidato apoiado pela esquerda. Então, a possibilidade do Freixo ter um ponto de vista desse, que é um ponto de vista muito Ciro Gomes, é praticamente nula. Né? Eu não acredito nessa possibilidade, porque não é estratégico, gente. Não é que eu estou falando que o Freixo, coração dos outros é terra que ninguém pisa. Isso é um ditado, né? Um ditado que é frequentemente falado aí. Mas uma coisa que nós precisamos concordar é o seguinte, não é estratégico. Se o Freixo, quem que é o eleitor do Freixo? O eleitor do Freixo no Rio de Janeiro, numa eventual eleição para prefeito, é o eleitor do Lula, é o eleitor de esquerda, porque o anti-Freixo vai ser exatamente o anti-Lula. O eleitor de um filho do Bolsonaro, por exemplo, como candidato a prefeito do Rio de Janeiro, qual que é a pertinência do Freixo se virar contra o Lula, sabendo que vai perder o eleitorado do Lula? Então, tecnicamente falando, eu acho isso impossível. Mas, na coração dos outros, é terra que ninguém pisa, mas eu não acredito. Se eu tivesse que falar em probabilidade, eu diria menos que 0,01% de possibilidade do Freixo apoiar a prisão do Lula. É suicídio político. Por que é suicídio político? Porque o Freixo precisa do Lula? Não, porque é o mesmo eleitorado. É o mesmo eleitor, é o eleitor de esquerda. Já o Dória, esse pode apoiar a prisão do Lula, é o eleitor entreguista. O Bolsonaro pode apoiar a prisão do Lula, é o eleitor entreguista. Agora o Freixo não, é o mesmo eleitorado. Então, eu não acredito nessa possibilidade, não. Deixa eu trazer para o lado de cá e agradecer o superchat. Maria Margarida Bastos Marins, muito obrigado, Maria Margarida Bastos Marins. Como os EUA vão invadir o Brasil? O Trump pode fazer isso? O coiso é mal visto lá? Maria Margarida, o Trump não precisa invadir o Brasil de uma forma agressiva. O que é uma forma agressiva? Declarando uma guerra e invadindo o Brasil. O Trump já invadiu o Brasil porque no lugar do Bolsonaro proteger a soberania nacional, ele entregou. Então, existem duas formas de uma pessoa invadir uma casa. Uma é ela chegar, por exemplo, armada à noite e tal e invadir. A outra forma é o dono falando, pode entrar. Então, o Trump, ele já está no Brasil, né? Os Estados Unidos já estão mandando seus exércitos, né, militares americanos para ocuparem determinadas bases brasileiras, como o caso de Alcântara,
por causa do controle do satélite brasileiro, as pessoas não têm noção do que isso significa na prática, né? Os Estados Unidos terem esse controle do satélite é praticamente ter o poder de vigiar todo o Brasil. Então, tudo isso já mostra que os Estados Unidos já são donos do Brasil, eles não precisam invadir. Muito obrigado pelo lado de cá. Cláudia Silva. Ei, Léo, quando o verme decreta algo, não necessita de aprovação? Nunca entendi isso. Aberrações com porte de armas e corte de verbas indiscriminado e etc. Cláudia, você falou um ponto muito interessante. É um ponto extremamente interessante para a gente começar a entrar nos assuntos mais importantes da noite. Deixa eu trazer para vocês aqui. Deixa eu achar uma matéria interessante aqui que fala exatamente sobre a questão de que alguns grupos já estão... Bom, eu perdi aqui, mas na prática, o que acontece? Cláudia Silva, o Bolsonaro, ele tem condições de emitir decretos, mas os decretos têm um determinado limite, Cláudia Silva. O Bolsonaro não pode, sob hipótese alguma, emitir um decreto contrariando uma lei. Por quê? A única coisa que pode contrariar uma lei é uma outra lei de mesma ou maior hierarquia. Então a gente tem, por exemplo, leis ordinárias e leis complementares e já a gente tem emendas constitucionais. Se um assunto é lei ou constituição, né, porque a gente tem decreto legislativo, a gente tem os decretos do executivo. No Brasil, cada coisa precisa de uma determinada formalidade para ela ter valor. Então, esse valor formal de um ato liberando o porte de armas, ele precisa ser pelo menos lei. Né? A liberação do porte de armas pode acontecer através de uma emenda constitucional, assim todo brasileiro vai ter o seu direito ao porte de armas garantido constitucionalmente, mas pode ser através de lei, porque o Estatuto do Desarmamento é uma lei, por exemplo. Aí, para poder passar por cima da lei do Estatuto do Desarmamento é outra lei. Então, tem que ser da mesma hierarquia. Ah, não, o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto do Desarmamento é uma emenda constitucional. Então, você só pode anular os dizeres do Estatuto do Desarmamento com outra emenda constitucional. Agora, tem partes que têm uma certa discricionariedade do Poder Executivo. O primeiro decreto do Bolsonaro, quando ele falava sobre critérios para uma pessoa ter direito à posse de armas e não porte, ele tinha uma margem de discricionariedade porque essa margem já era do Poder Executivo, né? Era o delegado de polícia que, no final das contas, é subordinado ao presidente da República. Então, o Bolsonaro pode até mexer nisso sem muitos problemas. Mas no momento que ele começa a liberar o porte de armas, ele já começa a entrar num assunto que foi regulado por uma lei. Ele pode fazer isso? Não. Não. Por que ele faz? Ele faz, primeiro, porque ele quer dar uma resposta a uma promessa de campanha. Ele tem que dar essa resposta. E segundo, é o populismo do Bolsonaro. É uma forma do Bolsonaro dizer que ele está fazendo aquilo que ele prometeu. Mesmo que o que ele prometeu, ele não tinha competência para fazer. Na prática, existem duas possibilidades. O Congresso fazer vista grossa. Se o Congresso fazer vista grossa, vai ficar por isso mesmo. O presidente regulou por decreto algo que vai contra uma lei. Como assim o presidente pode regular por decreto algo que vai contra uma lei? Ele não tem essa discricionariedade. Mas é claro que vivendo num país democrático, se a gente estivesse num país democrático, o Bolsonaro, obviamente, ele teria esse decreto dele anulado, e isso seria uma coisa muito rápida, porque é uma coisa que o STF poderia ter feito hoje, o decreto poderia ter sido anulado, mas nós estamos vivendo momentos bizarros, porque, olha, existe uma intenção dos fabricantes de armas que essa regulação seja aprovada, existe uma intenção de parte da sociedade. Então, o detalhe é o seguinte, será que o STF vai bater de frente com os fabricantes de armas? Porque nós não estamos vivendo um momento convencional, nós estamos vivendo um momento de exceção. Não é o estado de exceção constitucional, mas é um momento de exceção, um momento dentro do qual
a Constituição, as leis brasileiras, tudo está sendo relativizado quando é para beneficiar grandes empresários. Então, assim, só para fechar, ele não pode. Isso é um assunto que ele não pode legislar através de decretos. Muito obrigado, Sérgio Luiz, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu aproveitar aqui a contribuição do Sérgio Luiz para pedir vocês que, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Quem estiver assistindo aí pelo Facebook, se puder compartilhar, eu agradeço muito. Deixa eu trazer aqui também. Panther. Nestor, Cristina, Hugo Chaves, Lula, Dilma e Cristina Kirchner. O que eles têm em comum, Léo? Inimigos dos Estados Unidos das Américas que tiveram câncer. Suspeito? Não? Vou falar mais uma vez aqui. Nestor, Cristina, Hugo Chaves, Lula, Dilma, Cristina Kirchner. O que eles têm em comum? Inimigo dos Estados Unidos nas Américas que tiveram câncer. Suspeito, não? Olha, eu fico impressionado como que as pessoas que têm pouco conhecimento, eles tendem a levar tudo pro lado da teoria da conspiração, né? Esse assunto, Panther, eu assistia Thundercats, viu? Esse assunto, quando a gente toca nesse assunto de que, olha, alguns líderes políticos são envenenados com radiação, exatamente que a radiação mata mais a longo prazo, as pessoas falam que não, teoria da conspiração, fizeram até chacota no meu vídeo, e na hora que eu via os imbecis fazendo chacota, eu pensava, gente, como que o povo brasileiro é ignorante, né? Uma coisa tão simples que tá aí, né? Todo mundo falando sobre o assunto aí nas escolas de relações internacionais, aí você conta uma história dessa para um povo ignorante, e ele simplesmente reage falando, ó lá, o cara falou que o Lula vai receber uma dose de radiação, né? Tem gente falando até que aquele que vai expor o Lula à radiação não teria acesso à radiação, né? Tipo, o povo porque o Estado é muito burocrático para poder liberar o elemento radioativo. Assim, meu Deus, nós estamos falando de banqueiros milionários e o cara vem falar que o Estado é burocrático, sendo que os caras têm condição de fazer um golpe de Estado, eles não conseguiriam um elemento radioativo. Mas, enfim, sim, eu entendi o que você quis dizer e, obviamente, a gente sabe que isso é verdade, mas como que a gente vai levar para o povo essa ideia que é o mais difícil, né? Existem equipamentos como, por exemplo, o equipamento de gamografia, que ele emite raios gama, extremamente nocivo à saúde das pessoas. É uma radiação que causa câncer e o equipamento é utilizado para radiografia de prédios, por exemplo. Aí você imagina que eles podem levar um equipamento de gamografia desse e simplesmente disparar contra o Lula, uma dose de raios gama, tem aí uma alteração, obviamente, do código genético de algumas células, multiplicação celular de células cancerígenas e aí tem a evolução do câncer. Mas eu não sei se todos esses casos que você citou, Panther, eles estão ligados à radiação. Por exemplo, polônio. O polônio ele foi utilizado no Arafat, é o polônio que foi utilizado no Hugo Chávez, e é o polônio que foi utilizado, parece que tem uma terceira pessoa que eles foram lá e realmente notaram que tinha uma dose de polônio muito grande no escritório dessas pessoas. Então, ou seja, não tem dúvidas que essas pessoas foram envenenadas com polônio. Mas, quando a gente fala, o eleitor do Bolsonaro acha que é exagero. E deixa eu trazer aqui algumas notícias para vocês, que hoje nós temos notícias interessantes. E a galera, é incrível como é que a galera tá morrendo de raiva da Tabata, viu? Assim, é isso que eu tenho falado, essa questão da Tabata, ela é muito... Essa questão da Tabata, ela é muito reveladora sobre a questão de por que o povo se revoltou tanto com o Ciro Gomes. Porque quando uma pessoa vem da esquerda, você não imagina que ela trairia a esquerda, né? Quando uma pessoa vem defendendo a esquerda e ela pula fora, você pensa, eu esperava isso de qualquer um, menos dessa pessoa. Então, o povo ficou mais decepcionado, por exemplo, com o Ciro Gomes não ter apoiado o Haddad no segundo turno, do que com, por exemplo, o Cabo Daciolo, né, que, hora nenhuma, esperaram que ele fosse ser a favor ou contra
o Bolsonaro. Então, é exatamente quem está próximo, né, que causa essa decepção, é a omissão de quem está próximo. Deixa eu agradecer aqui nos comentários. Muito obrigado. Historiando a verdade. Léo, boa noite. Fiquei revoltado ontem com o Kim Catupiry, que chamou os trabalhadores do Correio de vagabundos preguiçosos e que tem que privatizar e demitir todo mundo. E eu fico impressionado, historiando a verdade, não é com o Kim Kataguiri fazer isso, não. Ele faz isso porque é o trabalho dele, né? Ele é um privatizador. Eu fico impressionado porque dentro dos Correios, as pessoas que foram humilhadas, muitas delas se posicionaram a favor do Kim Kataguiri, a favor desse liberalismo. Eu tenho tentado entender o que fez até funcionários públicos brasileiros, funcionários de empresas públicas, terem se dedicado a essa palhaçada. Eu fiquei bem impressionado mesmo. Quando eu imagino que eles poderiam ter evitado tudo isso que aconteceu, né? E a Tatiana fala que tem um ódio visceral desse verme. E o Kim é um exemplo de sucesso. O pai do Kim Kataguiri foi processado por causas trabalhistas e o Kim foi tão vingador que ele conseguiu se empenhar e ele foi um dos principais personagens para a reforma trabalhista, né? Roger Lessa, dizem, Léo, que o Silvio Capeta está doente. Procede isso? Eu não sei, Roger Lessa. Eu acho que o Silvio Santos não é assim esse monstro, porque ele apoiou a reforma da Previdência. Eu acho que o Silvio Santos ele tem um posicionamento de empresário, porque a exceção é quem não está apoiando a reforma da Previdência. Quem que a gente consegue ver nas emissoras de televisão que está contra a reforma da Previdência? O que eu acho é que as pessoas tinham, nesse momento, que perceber que existe um conflito de interesses. Só o fato do Silvio Santos estar apoiando a reforma da Previdência é motivo para a gente perceber que a reforma da Previdência não representa o trabalhador, porque ele é um empregador, ele é um super empresário, uma pessoa muito rica. Quantas pessoas no Brasil têm essa condição do Silvio Santos? Então, daí a gente consegue ver que até o fato, né, dessas grandes celebridades estarem aprovando a reforma da Previdência, dá para ver que a reforma da Previdência não representa o trabalhador. Mas eu acho que tentar imaginar Silvio Santos como sendo o único canalha também é cruel, porque o Silvio Santos ele é uma das pessoas, lógico, com muito alcance, mas ele é uma das pessoas que está apoiando a reforma da Previdência. O detalhe é o seguinte: os grandes empresários estão apoiando a reforma da Previdência. O desesperador é o trabalhador que está apoiando isso, né? É normal, né? Um grande patrão tá apoiando, mas o trabalhador é estranho. E eu vi que um colega pediu para falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. TRF manda Michel Temer de volta para prisão. Eu não sei se é porque o Moro quer realmente definir a questão do COAF muito rápido, né? Mas o Temer preso, ele é uma ameaça a muita gente. Eu vou ler a história que está aqui na página do Brasil 247. Por 2 votos a 1, desembargadores do TRF2 restabelecem nessa quarta-feira, 8, a prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer e do coronel aposentado da PM João Batista Lima Filho, apontado como operador de Temer. Os dois haviam sido presos no dia 21 de março pela Lava Jato, acusados de receber propinas nas obras da usina de Angra 3. Né? Então, bom, a gente sabe que tem manobra política aí, e nessa manobra política a gente sabe que quem está por trás da Lava Jato é o Moro. Então a prisão do Temer não é, sem sombra de dúvidas, uma coisa muito boa. É o Moro fazendo sua campanha. Deixa eu ver aqui, Anabela Rocha. Muito obrigado, Anabela Rocha, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. O Nassif abordou como um xadrez está sendo montado para um golpe do Bozo. Esse decreto, os snipers, a desqualificação do exército, com o apoio do Trump, é plausível, não acha? Anabela, eu acho que tudo que o Bolsonaro está fazendo tem motivos, tanto para mantê-lo na presidência, quanto servem também de argumentos para derrubá-lo da presidência. Porque na hora que o Bolsonaro toma uma atitude por decreto, que é uma atitude que beneficia demais um grupo de poderosos, ele pode estar tentando conquistar esses poderosos. Os donos das fábricas de armas
né, dos Estados Unidos e Israel são, obviamente, banqueiros poderosíssimos. Então, esse cara pode estar tentando conquistar os senhores da guerra. E a partir daí, a gente sabe que os senhores da guerra têm um poder muito maior do que o próprio exército brasileiro. Então, tem dois pontos de vista, né? Um ponto de vista é que ele estaria sendo feito de massa de manobra para criar brechas para sofrer um impeachment, mas tem o ponto de vista também que ele está beneficiando tanto determinados grupos de poder que esses grupos de poder podem trabalhar para tentar manter ele na presidência, né? Tipo, é um serviçal constante. É aquele serviçal que entrega os seus afazeres de uma forma tão perfeita, né? O governo Trump é tão feliz com o serviço do colono, do vassalo Bolsonaro, que ele não quer perder esse vassalo. Então ele pensa, olha, eu não posso perder o vassalo Bolsonaro, eu preciso conservar esse vassalo. Eliana Rita, Léo, não duvide tanto que Silvio Santos é apenas um que tem posicionamento a favor, né? Silvio Santos esqueceu que era um pobre judeu camelô, vendia LPs usados como Paulo. Como ignorar um judeu agindo assim? Então, Eliana, qual que é o detalhe? Hoje nós vivemos numa situação e vamos isolar o fato religioso, não é antissemitismo, é simplesmente uma coisa que a gente precisa admitir que é uma verdade. Grande parte do sistema financeiro está nas mãos de judeus. Grande parte do sistema financeiro está nas mãos dos judeus. Por quê? Porque os caras têm uma competência muito grande para gerir o sistema financeiro e criar, né, a riqueza deles através da exploração do trabalho dos produtivos. Existem duas formas da gente criticar o sistema financeiro. Uma forma é falando que o sistema financeiro, apesar dele ficar com grande parte do dinheiro do trabalhador, ele é tão útil e tão importante que ele acaba gerando mais produtividade. Então é mais ou menos assim, olha, o sistema financeiro fica com a metade do dinheiro do trabalhador, mas o sistema financeiro, se não existisse, o trabalhador ia produzir 25% do que produz hoje. Então, mesmo que o sistema financeiro fique com a metade, ele faz o mundo ficar mais produtivo do que seria sem esse sistema financeiro. Agora, existe a crítica negativa, que é exatamente a crítica trazida por Hitler. A crítica negativa do sistema financeiro é que o sistema financeiro vai sugando sangue de uma nação. A crítica do Hitler aos judeus, entre outras, era exatamente essa, que segundo ele, os judeus estavam drenando toda a riqueza da Alemanha e os alemães estavam trabalhando só para pagar o sistema financeiro judeu que tinha dentro da Alemanha. Então, tanto essa crítica positiva de que o sistema financeiro fica com dinheiro, mas ele impulsiona tanto os negócios que ele faz as pessoas produzirem 4, 5, 6, até 10 vezes mais, e por isso, mesmo que ele fique com a parte, ele ainda acaba gerando um lucro maior. Como essa crítica de que o sistema financeiro musga no pescoço do trabalhador e suga quase tudo, elas são críticas que precisam ser raciocinadas, mas uma coisa é fato. Indiferente da crítica que você quer acreditar, que se o sistema financeiro seja bom ou seja ruim, ele está lá para fazer dinheiro, ele está lá para produzir cada vez mais dinheiro a partir do trabalho dos outros. E esse sistema financeiro que ganha com a reforma da Previdência. O que significa que nem é tanto o fato do Silvio Santos, digamos que o Silvio Santos ter vindo da pobreza. O detalhe é a realidade dele hoje. A realidade do Silvio Santos hoje é de um cara multimilionário que quer a reforma da Previdência e que ganha com a reforma da Previdência. Deixa eu agradecer aqui nos comentários, Maria Margarida Bastos Marins. Se o Coiso for deposto, tem como desfazer o que ele fez, como a entrega da base de Alcântara? Olha, Maria, é difícil. É difícil porque a gente vai bater de frente com os Estados Unidos. O Brasil jamais terá a soberania nacional de volta. Esse é o ponto de vista que eu tenho. Por exemplo, tropas americanas estão em todos os países que eles invadiram e exterminaram pessoas. Estão lá até hoje, eles nunca saem. Para vocês terem uma ideia, gente, isso é uma coisa muito antiga. Os Estados Unidos, as tropas americanas estão na Coreia do Sul. As tropas americanas estão no Japão. Então os caras, eles têm os exércitos americanos praticamente dentro aí desses países ao redor do mundo, os países que perderam guerras. E o Brasil perdeu uma guerra. A primeira coisa que a gente precisa pensar nesse momento é:
o Brasil não precisou de levantar armas, ele se entregou antes disso, mas ele perdeu uma guerra. E perder uma guerra não significa simplesmente perder uma guerra e trocar o governo. Às vezes o país tem que aguentar essas coisas do tipo, olha, os Estados Unidos nunca mais vão sair do território nacional, eles sempre vão ter essa base no território nacional. Então eles vão ir e vir dentro do território nacional sem o direito do brasileiro reclamar. Quem que seria o presidente louco bastante para bater de frente com os Estados Unidos agora? Expulsar os Estados Unidos de uma liberação que foi dada aí por outro presidente brasileiro? Bem difícil imaginar. Eu acho que nem o Lula tentaria fazer uma coisa dessa, né? Um acordo de expulsar os Estados Unidos da base que eles ganharam no Brasil. Bem estranho, mas eu acho que é permanente. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, Sueli Souza. Léo, o Bozoloide tirou o Brasil da OMC a pedido do Trump para entrar na OCDE. Nenhum nem outro Trump não quer o Brasil OCDE. Tamanha idiotice. Mais uma vez, ferrou o país. Sim. Sim, o Brasil, ele só se ferrou com essas medidas tomadas, isso não tem dúvidas. E eu nem sei se o Brasil vai conseguir recuperar, porque essa questão comercial, o que o Trump fez não foi enganar o Bolsonaro, ele criou manobras para enganar o povo brasileiro, porque o trato do Bolsonaro com o Trump é entregar o Brasil para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos sejam intermediários do produto brasileiro. É mais ou menos assim. A gente produz a soja no Brasil, a China compra dos Estados Unidos. A gente fornece para os Estados Unidos e os Estados Unidos vendem para a China. Os Estados Unidos aí se tornam uma espécie de atravessador do produto brasileiro, que faz com que os ruralistas brasileiros estejam sempre nas mãos dos Estados Unidos, que vão definir o preço, que vão definir se compram ou não compram. O Brasil perde esse poder de diversificar sua carteira de clientes, que é mais ou menos assim, olha, se a China não quiser pagar o preço que eu quero vender a minha soja, eu sei que minha soja vale mais do que o que eles querem pagar, eu vendo para outro país. Agora, nesse momento, o Brasil aos poucos está brigando com todos os países do mundo, está sobrando basicamente só Estados Unidos e Israel, e vai ficar só Estados Unidos e Israel comprando produtos brasileiros para revenderem aí para o resto do mundo. Então, assim, a coisa tá brava para o nosso lado. Muito obrigado, Sueli Souza, pelo superchat, pela mensagem. Muito importante aí para o crescimento dos canais. Deixa eu liberar aqui. E hoje estamos aí nessa situação aí de sem saber realmente o que significa a prisão do Temer, né? Se é uma tentativa da Operação Lava Jato de chantagear mais, de fazer mais coisas erradas. Mas uma coisa também é certa. Aquele camarada que votou no Bolsonaro pensando em educação, ele realmente votou errado. Bolsonaro acaba com bolsas de mestrado e doutorado. O governo de Jair Bolsonaro suspendeu de maneira generalizada bolsas de mestrado e doutorado oferecidas pela CAPES. As bolsas pertenciam a alunos que apresentaram seus trabalhos recentemente e seriam destinadas a estudantes aprovados em processos seletivos concluídos ou em andamento. Ataque atinge não apenas as áreas de ciências humanas, mas também exatas. Ou seja, enquanto o resto do mundo está investindo em educação, e eu falei com vocês a questão de que quando eu saí da Inglaterra, a Alemanha já tinha, foi mais ou menos assim, 1 ano antes de eu sair da Inglaterra, a Alemanha já tinha criado linhas de financiamento para mestrado e doutorado. Aí a Inglaterra, obviamente, seguiu uns 6 meses antes de eu sair da Inglaterra, as universidades já estavam anunciando já que o governo estava financiando mestrado. Se for na área de saúde, eu acho que ele financia até o doutorado. No Brasil é o contrário, o Brasil está suspendendo os investimentos em educação. Daí a pergunta básica é, para onde a gente vai se a gente está indo na contramão do mundo civilizado? Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, está aqui no canal do Estopa. Cláudia Silva fala, Léo, então as privatizações não têm controle? Vendem o que quiserem e como querem? Não existe como impedir isso? É uma barbaridade, não pode ser. Cláudia, não é assim. Não é esse samba de que dançam como querem e pisam onde querem. Não é dessa forma. O detalhe é que nós temos um Congresso liberal. Esse aqui é o detalhe. É o seguinte, pessoal, cada órgão público, ele tem uma regra de privatização, ele tem sua lei
de criação e só a regra de privatização. Tem coisas públicas que só podem ser privatizadas a partir de emenda constitucional. Tem coisas públicas que podem ser privatizadas através de lei com maioria simples no Congresso Nacional. Maioria simples é uma coisa que o governo Bolsonaro vai conseguir fazer sempre. Por quê? Toda vez que for para privatizar alguma coisa, parte do dinheiro da privatização volta como propina, porque é mais ou menos assim. Para privatizar, primeiro eles destroem. Então vamos imaginar que uma empresa pública como os Correios tem um valor de mercado de 5 bilhões, isso é uma suposição. Para privatizar, o Bolsonaro vai degradar o Correio de forma que o valor de mercado caia para 4 bilhões. Para onde que vai o outro bilhão? Obviamente, as empresas estrangeiras vão comprar os Correios por um valor muito abaixo daquilo que ele vale, mas não vai ser de graça. Obviamente, essa diferença de preço ela é paga como propina para os deputados e senadores que votaram a favor disso. Então é bizarro? É claro que é bizarro, mas é o que é. Deixa eu liberar aqui os comentários. Eu vou ver se eu mando uma mensagem para Jennifer aqui pedindo ela um café muito forte, que hoje foi um dia muito pesado e eu tô com muito sono. E assim, bateu de uma vez só. Deixa eu mandar até uma carinha de tô com sono aqui para ver se ela entende. Muito obrigado, pessoal. E deixa eu trazer para vocês mais notícias do mundo do Bolsonaro. Mais notícias da monarquia bolsonariana. Né? Deixa eu ver se eu trago aqui mais uma travessura do nosso presidente. Tá aqui. Vou ler para vocês aqui essa matéria. Bolsonaro diz a estudante que corte nas verbas da educação não é por maldade. Claro que não é por maldade. O corte nas verbas da educação é por bondade com as universidades privadas, é bondade também com os banqueiros. Afinal de contas, ele vai usar o dinheiro disponível para investir na educação para comprar deputados e senadores, né? Então, imagine que o Bolsonaro ele vai usar o dinheiro que antes era investido na educação, nas universidades, para dar emendas parlamentares para comprarem aí senadores e deputados. Agora, claro, o corte é por chantagem, é o que falou o Roger Lessa aqui, o corte é por chantagem, é uma forma de dizer que, olha, se vocês não aceitarem as regras do novo mundo brasileiro, o mundo bolsonariano, nós vamos ter que cortar mais, ainda mais. Aí corta também dos generais, né? A gente não sabe onde isso vai dar. Né? Lendo a matéria aqui, em resposta a aluno de escola rural no interior de Goiás, em uma videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro disse que corte de 30% dos investimentos feitos pelo MEC é para pagar dívidas de governos anteriores. Tudo que vai acontecer no mundo agora vai ser para pagar dívidas de governos anteriores, né? Tudo agora é coisa do PT. Ah, caiu um meteoro. Não, é o PT. Né? Tudo agora é dívida de governos anteriores. E o pior, funciona. O eleitor do Bolsonaro acredita nisso. Sabe o que me disseram? Hoje fizeram um comentário no vídeo meu aqui no YouTube sobre esse assunto, e o comentário foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na vida. Uma pessoa comentou, do fundo de suas convicções, que 30% é o valor que as universidades gastam sem declarar. Mas pensei, gente, são muitas universidades federais, muitas escolas federais que estão sendo prejudicadas com essa medida do Bolsonaro. E você está querendo me dizer que você tem essa medida aí de 30%, que é o que elas gastam sem declarar para todas as escolas, né? Só para você ver, pessoal, como que o eleitor do Bolsonaro, ele é de capacidade mental reduzida. Ele acredita mesmo em toda a resposta que o Bolsonaro dá imediatamente a respeito dos assuntos, né? Então o Bolsonaro chega e fala, não, o bolsonarismo chega e fala, não,
Isso aí é porque as universidades estão gastando 30% do orçamento e não estão declarando, ou seja, é fraude. Aí, nossa, que legal, né? Então você tem um valor padrão para que todas as universidades usem como fraude. Mas, enfim. Deixa eu liberar os comentários aqui no canal do Estopa, agradecer as pessoas, pedir mais compartilhamentos aí para a gente aumentar o alcance. E Antônio Rodrigues fala que isso não é desculpa. Lula pegou o Brasil quebrado. E aí tem umas pessoas falando aqui que algumas cidades estão pegando fogo, né? Então eu vou trazer aqui para vocês esse caso aqui, ó. Estudantes da UFF protestam contra bloqueio de verbas. Estudantes e professores da Universidade Federal Fluminense realizaram nessa quarta-feira, 8, uma grande manifestação em Niterói contra o bloqueio de 30% no orçamento da universidade, que pode chegar a 45 milhões, marcado pelas redes sociais. O ato Eu Defendo a UFF reuniu alunos e outras universidades e estudantes do ensino médio e chegou a reunir cerca de 10 mil pessoas, segundo os organizadores. Se esse pessoal não se organizar direitinho, vai acabar tudo, porque o Bolsonaro não está nem aí. O Bolsonaro não se sente nem um pouco ofendido com essa onda aí que está rolando, não. O Bolsonaro, muito pelo contrário, ele quer realmente que as universidades se atrapalhem, entrem em greve ou façam qualquer coisa para que ele possa usar isso aí contra as universidades e falar que é muito importante privatizar. Deixa eu agradecer aqui o Roger Melo. Ele fala, foi divulgado hoje que Forças Armadas terão um corte de 43% no orçamento, segundo Miriam Leitão. Sim, Roger. O Bolsonaro está cortando orçamento, porque, afinal de contas, o negócio do Bolsonaro é pagar a reforma da Previdência. O Bolsonaro não está muito preocupado com essa situação aí do Brasil, não. Eles estão preocupados com a reforma da Previdência. E uma das coisas sem dúvidas, estou tentando achar aqui essa questão do corte também, nos generais, para ler para vocês aqui a matéria, corte obviamente, das instituições militares. Onde está? Bom, já sumiu aqui. Bolsonaro ignora abismo. Centrais. Eu vou trazer para vocês aqui uma notícia que eu acho que é interessante. Eu não sei se o Moro e o Bolsonaro já começam a se dividir por causa das próximas eleições. Eu imagino que as eleições estão bem distantes. Mas uma coisa é fato. O Moro e o Bolsonaro, eles começam a se estrepar porque são concorrentes aí no campo direitista, né, no campo entreguista. Deixa eu ler para vocês. Moro admite que decreto de armas não tem a ver com segurança pública. Isso aí é uma coisa que qualquer pessoa sabe, né, gente? Então, Sérgio Moro admitiu que o decreto de Jair Bolsonaro, que liberou o porte de armas a mais de 1 milhão de pessoas, nada tem a ver com segurança pública e que é pagamento de uma dívida político-eleitoral à base bolsonarista. Não tem a ver com a segurança pública. Foi uma decisão tomada pelo presidente em atendimento ao resultado das eleições, afirmou o ministro na Câmara dos Deputados. Isso é lógico. A gente precisa admitir que um presidente tem que ser honesto, né? Tem que cumprir aquilo que prometeu. O que significa que o Bolsonaro transformando o Brasil aí nesse estopim que pode virar um mar de sangue, ele está cumprindo aquilo que o povo pediu. Muitas pessoas votaram no mito para o mito liberar as armas, né? Mas será que isso é bom, gente? Que ele está cumprindo aquilo que ele prometeu, a gente consegue perceber. Agora, o que eu não sei dizer é se isso vai ser bom. Tem várias opiniões a respeito desse assunto. Deixa eu trazer algumas aqui para vocês. Enquanto isso, deixa eu
colocar aqui o comentário no canal do Estopa. O JT Salles fala: Léo, no atual estado de coisas, se Bolsonaro sofrer um atentado e morrer, seria bom ou ruim? Muito ruim. No atual estado das coisas, se a gente tivesse um atentado contra o Bolsonaro, a gente ia elevar o Brasil para uma condição de crise política de altíssimo nível, porque o assassinato de um presidente é o assassinato de um presidente. Por outro lado, a gente vai criar um cara imortalizado. Esse argumento de que ele não está conseguindo governar por causa de dívida de governos anteriores, ainda está conquistando pessoas. E só tem uma coisa que acaba com o bolsonarismo, que é exatamente o que está acontecendo agora. Bolsonaro no poder, Bolsonaro como presidente, eleitores do Bolsonaro envergonhados. Se a gente não tem essa oportunidade de mostrar para o povo que o Bolsonaro não funciona, a morte do Bolsonaro pode trazer uma ilusão de que o Bolsonaro seria a solução. E aí uma guerra poderia estabelecer até uma monarquia com a família Bolsonaro no poder. Então, a melhor coisa nesse momento é o Bolsonaro continuar fazendo esse trabalho que ele está fazendo. O trabalho do Bolsonaro tem sido muito importante para a sociedade brasileira, porque é somente o Bolsonaro mostrando o que é ser Bolsonaro, o verdadeiro Bolsonaro, que o povo perde essa ilusão que Bolsonaro seria a solução. Existe essa ilusão, JT Salles. Tem muitas pessoas que acham mesmo que o Bolsonaro ia resolver o problema do Brasil. E hoje a gente consegue mostrar para o povo que o que a gente falava a respeito do Bolsonaro era ainda menos do que o Bolsonaro é. O Bolsonaro é bem pior do que aquilo que nós falávamos. É somente essa experiência com o Bolsonaro no poder que liberta o povo brasileiro. A morte do Bolsonaro agora seria, obviamente, uma das piores coisas que poderiam acontecer. Gata Negra fala: além de armar caçadores e ruralistas, decreto de Bolsonaro dispensa autorização judicial e permite criança praticar tiro com aval dos pais. Estamos rumo à barbárie vertiginosamente. Então, assim, o que o Bolsonaro tenta criar é a cultura da arma. As crianças não vão precisar mais de videogame se elas podem ter uma arma de verdade. Essa cultura da arma é uma coisa que fazia muito sentido na época do faroeste americano, né? Hoje eu acho que eu pessoalmente, eu prefiro colocar minha filha numa aula de música do que numa aula de tiro, né? Inclusive o presente dela, que foi o sonho meu de vida inteira, ter quando criança um teclado eletrônico. Eu tinha um teclado a ar e eu me realizei nela. Eu comprei um tecladinho para ela ficar lá tocando e já começando a desenvolver o ouvido musical. É muito melhor, claro que é muito melhor, outras coisas para as crianças brincarem, mas o que a gente pode fazer, né? O cara foi eleito para isso. Coisas que a gente precisa admitir que Bolsonaro tem sido coerente, tudo que ele prometeu ele está fazendo. Até hoje eu não vi o kit gay nas escolas, eu não ouvi falar que nenhum aluno tivesse sido obrigado a utilizar a mamadeira erótica nas escolas, e ele está liberando posse e porte de armas para os cidadãos. O detalhe é que ele nunca vai ter condições de saber qual que é o cidadão de bem. Esse é o grande problema. Deixa eu trazer o comentário que está, uma notícia que está na página do Brasil 247, que tem muito a ver com o que o colega trouxe antes, essa questão de que o Bolsonaro deveria morrer. Claro que não. O Bolsonaro está mostrando para o povo brasileiro que política é coisa séria. Ele está mostrando que brincar de vingar do povo votando num político bizarro pode não dar certo, né? E trazendo essa notícia aqui, ó, Bolsonaro ignora abismo gerado pelo racismo, dizem defensores públicos. Afirmar que o racismo é raro no Brasil é desconhecer o preconceito enfrentado por mais da metade da população negra brasileira, que luta todos os dias por seus direitos e contra o retrocesso. Afirma o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais do Brasil, ANADEF, Igor Roque, é o nome do presidente. Olha, eu tive uma experiência chocante quando eu conheci, por causa desse trabalho que eu faço, eu conheci um bolsonarista fanático que morava na Inglaterra, um cara negro, e ele sempre achou que o racismo era uma coisa que praticamente não existia, e ele falava: olha, eu nunca tive nenhum obstáculo por causa da minha cor, eu nunca fui preconceituado. Isso é uma coisa
que fica no imaginário daqueles que realmente acham que nunca sofreram preconceito. O preconceito ele não precisa ser necessariamente claro, aberto e direto. O preconceito acontece, eu costumo dizer que nessa crise, o negro ele é aquele que mais sofre numa crise como essa, porque quando tem uma fila de pessoas procurando um emprego, se tem 2 vagas e aparecem 40 pessoas negras e 10 pessoas brancas, essas 2 vagas serão decididas entre as 10 pessoas brancas e as negras serão colocadas de fora imediatamente. Outra forma da gente perceber o que é o preconceito é quando procuram profissionais para trabalharem no balcão e deixam claro que procuram pessoas de boa aparência. Eles estão deixando claro que o negro não precisa nem ir, que não vai ser convidado. Eu já falei de vários obstáculos que eu já tive, entre eles para trabalhar na televisão de Ponte Nova, porque na época o diretor era uma pessoa de nome Jorge, chamado Jorginho pela população pontinovense. Jorginho, de olhos claros, muito branquinho, ele virou para mim e falou de uma forma muito clara que para trabalhar na televisão tem que ter boa aparência, e a boa aparência obviamente é não ser de pele escura. E quando eu vejo pessoas falando que não existe preconceito, que o racismo quase não existe no Brasil, a gente até pode pensar que o racismo estrito sensu, que significa aquele racismo do tipo penal, racismo, ele possa ser um crime pouco, digamos que, pouco detectado no Brasil, né? O racismo é, por exemplo, você chega num comércio e tenta comprar e a pessoa vira para você e fala, não atendo negros nesse comércio. Isso é racismo. Agora, o preconceito racial, o preconceito, ele acontece naturalmente na nossa sociedade, né? O preconceito é mais ou menos assim. Contar outra história que eu acho que merece ser contada, experiência própria, eu sempre tive, eu sou moreno, né? Quem olha aqui consegue ver que eu fico escuro muito fácil, principalmente no Brasil. E eu me lembro que eu estava morando em São Paulo, então eu saí para fazer uma caminhada. E passamos num shopping, que eu esqueci qual que é o shopping, eu só sei que o shopping tem... Mas assim, não lembro o nome do shopping, mas o shopping tem aquelas cadeirinhas internas. E a Jennifer estava comigo, ela foi numa loja e eu fiquei fora para esperar a Jennifer. Nisso eu sentei naquela cadeirinha e uma mulher que estava mexendo com o celular, sentada na cadeira com o celular, ela saiu correndo desesperada. E a pergunta básica que eu faço é, se eu fosse branco de olhos azuis, ela teria saído correndo? Claro que não, gente. Claro que não. Então, são essas nuances de racismo que, às vezes, o negro de direita não consegue perceber. Esse colega, que não é colega, né, conhecido pela internet, né, que eu posso até falar o nome, que é o Alan, ele acha que nunca sofreu preconceito porque ele é tão moldado pela sociedade preconceituosa que ele já é incapaz de perceber o preconceito. Ele nem consegue mais perceber que ele está sofrendo preconceito, porque tornou-se uma coisa normal. Ele cresceu dessa forma, ele sempre viveu dessa forma, ele sempre foi subjugado, aí assim sempre foi e ele nunca percebeu. Agora, falar que não existe preconceito no Brasil, isso é um desrespeito muito grande. Deixa eu agradecer mais uma vez Gata Negra aqui pela participação. Além de armar caçadores e ruralistas, decreto de Bolsonaro dispensa a autorização para menores, né? Autorização judicial para menores. E é importante lembrar, tá, Gata Negra, né, que eu até comentei aqui, que o Brasil fez uma aposta na liberdade. Essa ideia de liberdade, você não tem liberdade de usar né, o seu corpo da forma como você gostaria para fins sexuais, né? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Não tem liberdade sexual, mas tem a liberdade de usar armas e poder matar o vizinho, tem a liberdade, uma criança, ela tem a liberdade agora de usar as armas desde que tenha autorização dos pais, né? Então, é complicado, né? A liberdade, ela é a pauta do governo Bolsonaro, desde que não seja a liberdade da mulher decidir sobre a continuidade de uma gravidez, desde que não seja a liberdade de uma pessoa decidir qual orientação sexual ela vai ter. Quando a liberdade é relacionada ao uso de armas, isso pode,
Não, você não tem liberdade para decidir se você vai poder ou não utilizar um entorpecente. Afinal de contas, a liberação desse entorpecente pode prejudicar a indústria farmacêutica. Mas você tem a liberdade de usar armas e decidir se você vai matar o seu cônjuge, né? São coisas que são incompatíveis, né? O Bolsonaro não é um liberal, ele é um liberoconveniente. O liberoconveniente é aquele cara que só cria liberdades para as pessoas se essas liberdades forem resultar em lucro para empresários. Então, a liberdade que não vai resultar em lucro para empresários, ele não cria. Tá? Ah, liberação da maconha, não, vai dar prejuízo em políticos que fazem o tráfico de drogas, vai dar prejuízo na indústria farmacêutica, não pode. Orientação sexual, eu vou ter um prejuízo com os evangélicos radicais, então não pode. A liberdade de uma criança poder fazer, né, tiro sem autorização judicial. O ponto de vista que eu tenho é que nem precisaria de autorização judicial, porque eu penso agora o seguinte, quem é um juiz acima dos pais para decidir se o filho vai ou não fazer escola de tiro? Mas o ponto de vista que eu tenho é que o Bolsonaro atende os grandes empresários, né? Eu não sou contra esse ponto de vista, eu não sou contra isso, eu acho que para mim isso é indiferente, mas a gente precisa admitir que ele está fazendo isso por causa da grana, ele não está fazendo isso pro bem das pessoas. E aí vem o Luciano e fala, aborto é errado. E eu falo aqui, olha, Luciano, né, deixa eu trazer aqui, vai aparecer aos pouquinhos, mas deixa enquanto sobe eu vou lendo Historiando a Verdade, que fala, hoje fiz uma live sobre a privataria tucana, o prejuízo foi de 45 trilhões de dólares e o revoltante é o Banestado era de Moro, e ali foram 50 bilhões de dólares. E Serra, o líder, nem intimado. Obrigado. Esse caso, eu fico impressionado como que ninguém fala do Banestado, da privataria, né? As pessoas não estão nem aí para isso. E uma coisa que eu queria comentar aqui sobre esse ponto de vista do Luciano, que fala... O Luciano fala que... primeiro ele fala, tá de brincadeira, você é branco, cara. Depende, Luciano, olha, os negros me consideram branco, a sociedade me considera negro. Então, o problema dessa questão de racismo, Luciano, é que para a sociedade, você saiu de branco, você é negro. Então, é mais ou menos assim, você chega num local onde os empregos são reservados para os brancos, eu não consigo, porque aí eu não tenho olho claro, né? Eu tenho muita melanina na pele, graças a Deus, mas a gente precisa admitir que eu sofro preconceito como pardo. Olha, o pardo sofre mais preconceito às vezes, porque ele não é aceito entre os negros, igual você está falando aí, você não é negro, cara, você é branco, cara, e não é aceito entre os brancos, simples assim, ele é pardo. E outro ponto que o Luciano trouxe aqui, que aborto é errado, é outra coisa que eu preciso perguntar, Luciano. Olha, você já sofreu alguma dor no útero para ter uma ideia do que é um parto? Você já sofreu uma cólica menstrual para ter uma ideia do que é um parto? Eu não. Então eu acho que eu não tenho a menor condição de dar a palavra final sobre o corpo de uma mulher. Mas eu acho que o aborto é errado. Mas eu não acho que a mulher deva ser representada numa situação dessa por homens. Eu acho que é errado porque eu tenho a minha convicção pessoal de que... A impressão que eu tenho, tá, gente? Eu vou falar com vocês, cada um tem uma visão a respeito disso, isso é muito pessoal. No dia que a Jennifer me contou que ela estava grávida, e hoje ontem a Luísa fez... Ontem não, já passou um tempinho bom. A Luísa fez 6 meses. Mas para mim, eu já tinha uma filha no dia que a Jennifer me contou que estava grávida. Eu sou assim, tá, Luciano? Então, eu já falei várias vezes aqui que se a Jennifer falasse comigo que ela ia abortar, talvez hoje eu não estivesse fazendo esse programa, talvez eu tivesse deprimido, obviamente teria me separado, mas eu jamais teria tirado dela o direito de decidir o que ela ia fazer com o próprio corpo. Isso é direito dela, isso não é direito meu. Mas eu volto a dizer, eu como um ser humano, eu acho que o aborto é errado, o aborto é feio. Para mim, a criança
A minha filha estava lá dentro da barriga da Jennifer no momento que ela me contou, eu já me senti pai, mas eu não tenho o direito de decidir sobre o corpo dela, Luciano. Eu não. Você não. Nós não temos útero, cara. Entende isso, sabe? Eu volto a dizer, talvez... Hoje eu falo um talvez com quase certeza. Talvez se a Jennifer tivesse abortado, eu não teria condições de conversar com vocês aqui hoje. Só de imaginar eu estremeço, que eu penso, gente, eu me senti pai no momento que ela me contou. Mas eu não tinha esse direito. Se ela falasse que ia fazer isso, eu poderia até tentar convencer, mas a palavra final é dela. A palavra final disso tem que ser da mulher, é ela que vai carregar a criança. Deixa eu agradecer Magda Hipólito. Muito obrigado, Magda Hipólito, pelo superchat. Muito importante para o crescimento e sobrevivência dos canais. Deixa eu agradecer também, tá lentinho aqui o computador. Deixa eu agradecer também Maria Margarida Bastos Martins. Ainda acredito na liberdade do Brasil. Minha filha é fã da Luísa. Muito obrigado, Maria Margarida Bastos Martins. A gente tinha um plano, Maria Margarida, de fazer vídeos sobre casal, sobre criança e tal. Aí veio esse monte de confusão, obra, construção, né, reforma, e até hoje não conseguimos sequer começar. Mas eu agradeço muito pelo carinho. Deixa eu trazer aqui Teca Bussman. Estou assistindo o Globo News. Assustador. Para matar um zumbi é preciso matar o cérebro. O coração já não pulsa. The Walking Dead. Brasileiros, né? Então, para matar um zumbi é preciso arrancar o cérebro, porque o coração não pulsa. Rafa QMC. Léo, hoje entendemos a reunião secreta do Moro com os empresários da Taurus. Com esse decreto, as ações da empresa nunca foram tão valorizadas. Tudo é a grana, pessoal. Não tem nenhuma tentativa aí de valorizar o cidadão de bem, não. É só a grana. E tem outra coisa aqui que eu acho, né, um ponto de vista que eu tenho. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, Vera Sol Daninho Lima. Léo, que o poder superior proteja a todos. A luta continua, companheiros. Muito obrigado, Vera Sol Daninho Lima. Vamos te ver de volta aqui para a live. Muito obrigado mesmo pelo superchat, pela mensagem carinhosa e pela participação, pela volta aqui às lives. Deixa eu comentar aqui, porque olha só, Pampatim, e se liberar as drogas, vai detonar as famílias. Olha, outro ponto aí que é uma outra coisa, tá, Pampatim? Que a gente precisa pensar muito bem. Qual que é o meu ponto de vista? Eu nunca, e eu tô em Ponte Nova, se tiver alguém de Ponte Nova aí que estiver assistindo, que já me viu bebendo dentro da cidade, eu tô dando autorização de chegar aqui e me dar tapa na cara. Se alguém de Ponte Nova já me viu bebendo, fumando ou usando drogas. Então, nunca nem bebi. Por que eu tô falando isso? É porque quando eu falo sobre a liberação de drogas, eu não falo que eu acho que as drogas devam ser liberadas porque eu acho que as drogas são coisas legais, não. Eu sou totalmente contra o consumo de drogas. Totalmente contra, porque eu acho drogas, quando eu falo drogas destrutivas. Eu vou usar cafeína aqui agora, tá meu copo de café que a Jennifer trouxe. Muito obrigado, Jennifer. Eu sou contra um ser humano depender dessas coisas, né, principalmente quando as coisas são destrutivas. Mas a gente precisa concordar que nem todas as drogas são destrutivas. Por exemplo, aqui está a minha cafeína. Muitas pessoas precisam de um Rivotril para dormir. Outras pessoas precisam de uma droga mais poderosa, como a efedrina. Também você consegue comprar para todos os lados. Só que determinadas drogas, elas são monopolizadas por políticos. Então, o que acontece, Pampatim? As drogas já são liberadas, cara. É só o comércio que é exclusividade de políticos que fazem tráfico com helicópteros. É isso que a gente precisa entender. Eu tô lutando aqui pela liberação das drogas porque eu quero comprar 1 quilo e ficar doidão em casa. Não, eu não uso drogas, gente. Eu uso drogas convencionais e de fácil acesso.
Então, as que vão ser liberadas, eu nunca experimentei e nem pretendo experimentar. Não tenho preconceito nenhum com quem usa, mas eu não faço questão nenhuma de usar uma coisa que pode me controlar, que é o contrário, né? É a droga que controla a pessoa. Eu não quero perder o controle sobre mim, então não vou nem experimentar. Mas vamos cair na real. No momento em que você proíbe, Pampatim, o comércio, você cria um monopólio. O monopólio é de quem? Do tráfico internacional de drogas. Então a maconha, por exemplo, é uma planta medicinal poderosíssima que ela só é proibida porque ela tem poderes medicinais. Deixa eu pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre a maconha. Deixa eu usar uma droga aqui que é o café para dar uma acordada. E trembão sou. Então, aí o Pampatim, acabei de usar uma droga que não detona a família, é o café. Então, qual que é o grande problema? No momento que você proíbe o comércio convencional, você cria monopólios de traficantes. Para vocês terem uma ideia, olha, nos Estados Unidos, no Brasil, o preconceito no Brasil contra a maconha é tão grande que uma mãe prefere ter um filho homicida que maconheiro. Coisa basicamente absurda. E eu nunca vi falar que o maconheiro tivesse prejudicado alguém, porque a maconha é tranquilizante. Nos Estados Unidos tinha uma época que eles utilizavam detectores nas cadeias para detectar se as pessoas estavam usando drogas. Era só a maconha que eles procuravam, mais nada. Por quê, gente? Porque a maconha ela tem poderes medicinais e ela prejudicaria a indústria farmacêutica. Se a maconha fosse liberada e as pessoas começassem a plantar, não para ficarem doidãos, mas para utilizarem seus poderes medicinais, a indústria farmacêutica ia perder muita grana. Então não tem nada a ver com proteção do povo, é só grana. Muito obrigado pela colaboração, Maria Alice Bravo Campos. Muito obrigado pela ajuda. O Superchat é muito importante pro crescimento dos canais. Eu agradeço muito e peço para vocês que quem puder ajudar a sobrevivência desse canal, tem as contas bancárias relacionadas aí nas descrições desse vídeo. Eu vou abrir uma conta, uma poupança também na Caixa. O Chocoprint BR mandou para mim essa dica, né, de abrir uma poupança na Caixa. E eu vou, inclusive, mostrar para vocês uma coisa fantástica, que eu acho que foi a Tatiana que mandou para o Chocoprint. E agora, porque eu falei do Chocoprint BR, do Luiz, né? Eu lembrei aqui que ele enviou para mim. Vou tentar abrir aqui para vocês verem que coisa legal, que coisa extremamente interessante. Deixa eu ver se eu consigo. Eu até mandei para ele que é uma coisa que dá vergonha alheia. Mas enquanto eu coloco que não coloco, deixa eu liberar aqui os comentários. E o Antônio Rodrigues fala aqui que as armas não influenciam na segurança pública, né? Lógico que as armas não influenciam na segurança pública. Mas uma coisa é realidade, elas podem não influenciar para o bem, como eles prometem, mas vai ser mais armas à disposição, né, gente? Isso vai ter um reflexo. Mais armas à disposição do povo não vai ser uma coisa assim tão tranquila, não. Deixa eu achar aqui. Existe um termo que eu não sei se é um termo usado em todo o Brasil, que é vergonha alheia. Vergonha alheia é quando uma coisa é tão ridícula, mas tão ridícula, que você olha e você pensa assim, gente, como que deve ser uma pessoa ter coragem de colocar uma coisa dessas, compartilhar, né? Imaginar que não só colocaram, como compartilharam. Isso é, sem dúvidas, desesperador. Mas vejam isso aqui. Isso aqui está na página dos Bolsonaros. É o Trump, fortão, lembrando que o Trump não é nada herói dessa forma. O Trump é o autêntico capitalista americano, né, que é aquele cara gordão,
E o Bolsonaro, que é aquele camarada que estava tentando bancar o militar, fazendo flexão junto com militares, mas ele roubava na flexão, ele não fazia flexão, ele fazia bundada para cima. Mas isso aí é o que os eleitores do Bolsonaro enxergam no Bolsonaro e no Trump. Eles imaginam o Trump e o Bolsonaro, todos os dois, lado a lado, mas aí vem a parte mais engraçada. O que que tem nesse cartazinho do Trump e do Bolsonaro juntos, felizes, um olhando para um lado, o outro olhando para o outro? É isso aqui, ó. Make Brazil great again. Vamos fazer o Brasil grande de novo. Espera aí. Qual que é a pertinência do presidente dos Estados Unidos do lado do presidente brasileiro e os dois tentando fazer o Brasil grande de novo? Não, gente. Não é assim. Você não pode imaginar... Vamos voltar para a história da padaria. Você não pode imaginar o dono da maior padaria da cidade do lado do seu novo concorrente tentando fazer o concorrente grande. É claro que não. Claro que a ideia do Trump é fazer o Brasil shit again, né? Jogar o Brasil na merda e a partir daí usar o Brasil como colônia. Isso é lógico, mas isso aí é o bolsonarismo, né? O bolsonarismo é a vergonha alheia, a criançada compartilhava isso, hoje essa criançada que compartilhava isso passa vergonha, e é por isso que eu falo que somos hoje um grupo que precisa se dedicar ao deboche. Deixa eu colocar aqui os comentários, agradecendo aqui o superchat Gata Negra. Tem um documentário ótimo que fala do interesse em proibir a maconha, chama-se A Demonização da Cannabis. Tem também o Quebrando o Tabu. Muito obrigado, Gata Negra, pelos compartilhamentos aqui. Agora que eu percebi que eu não coloquei no ar, eu vou colocar no ar, coloquei aqui, muito obrigado. Então, duas dicas aí, A Demonização da Cannabis e o Quebrando o Tabu. Eu vi um documentário uma vez sobre a maconha, falando sobre a potencialidade da maconha. O caule da maconha é uma fibra muito poderosa que daria prejuízo à indústria de plástico, para vocês terem uma ideia. É uma coisa fantástica. Digamos que seria a planta mais útil para a humanidade, né, por essa questão de poder usar o caule para uma coisa, isso para outra coisa, a fibra para outra coisa. Mas aí o pessoal foi e proibiu exatamente para que não fosse... encontrada. Por que o cogumelo, né, que é alucinógeno também, não é proibido? Por que o álcool não é proibido? É porque alguma coisa tem, obviamente, na maconha, que eles não querem que o povo tenha acesso. Então, eles proíbem, criam essa discriminação, mas eu não caio nessa. Não, eu não. Deixa eu agradecer aqui nos comentários. Chega o comentário aqui do Historiando a Verdade, e fala: Weintraub, o ministro, em palestra, diz que comunistas têm que ser tratados com xingamentos e, se for possível, agressões, como diz o doutor Olavo de Carvalho. Doutor Olavo de Carvalho é até exagero, né? Olavo de Carvalho é a escória do conhecimento, então esse título que é relacionado com nível de conhecimento, ele em nada pode... falar do Olavo de Carvalho, mas nós estamos numa situação em que o Brasil começa a dar títulos, começa a dar prêmios aí para filhos de políticos, né? O filho do presidente tem um prêmio, por quê? Porque é meu filho e pronto. Agora Pampatim pergunta se eu concordo com o homossexualismo. Peraí, Pampatim, eu tenho que concordar? Não, Pampatim, pensa o seguinte, o que você tem a ver com o que o seu conhecido, vizinho, primo, seja lá quem for, faz com a intimidade dele? Não é questão de concordar com o homossexualismo, é concordar que eu não tenho que dar pitaco na vida alheia, cara. A gente não tem que concordar ou discordar. Isso é uma coisa básica. Eu acho que uma das maiores provas de que a gente está indo longe demais é quando a gente começa a achar que a gente deve controlar a intimidade das outras pessoas. Vamos trazer para uma situação
né, mais convencional, né? Já que o pessoal, principalmente o pessoal do fanatismo religioso, eles acham que eles têm que controlar a sexualidade dos outros. Vamos pensar diferente, não vamos pensar na sexualidade, vamos pensar no sexo como é. Já pensou se os religiosos começassem a falar coisa do tipo: você concorda com o 69? Peraí, como assim concorda? Se você não concorda, você não faz, né? Não é assim, se você não gosta de arma, você não compra. Não compra arma. Eu acho que essa questão de sexualidade é uma questão da pessoa. Se você não concorda com o homossexualismo, seja hétero. Simples assim. Ah, se você não concorda com o homossexualismo, você não tem que dar pitaco na vida de quem quer ser homossexual. Não tá na nossa alçada isso, Pampatim. Se eu concordo ou não concordo com o homossexualismo. O detalhe é que a Vera Saldaninho Lima fala, a gente tem que respeitar o direito dos outros assim, decidirem. Uma coisa que eu não sou conservador, mas eu acho que o respeito, ele é muito importante. Né? Da mesma forma que eu acho que existem ambientes que casais héteros devem respeitar e não devem ultrapassar os limites, eu acho que nesses ambientes casais homossexuais também devem respeitar e não devem ultrapassar o limite. Então é mais ou menos assim, olha, não é necessariamente porque o cara é homossexual, o casal homossexual, que eles devem ser, de repente, deve chamar a atenção deles que eles estão em um local que não é muito apropriado para determinadas coisas. É o fato de que tem determinadas coisas que às vezes vão agredir os participantes daqueles ambientes. Você não vai entrar, por exemplo, num ambiente de concentração e ficar usando aquele ambiente de concentração para uma circunstância de quase relação sexual, né? Seja homo, seja hétero. E o que acontece é que às vezes a forma de protesto das pessoas é exatamente agressão e elas acabam perdendo a razão. Então eu acho que quando casais homossexuais eles tentam brigar contra o sistema, desrespeitando ambientes, desrespeitando o sistema, eles acabam ultrapassando o limite. Por exemplo, quando homossexuais fazem um protesto contra o preconceito dentro de uma igreja, eu não concordo com isso. Né? Eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque, olha, não é um posicionamento de 100% dos religiosos. Às vezes porque um catalisador de desgraça. Quem que é um catalisador de desgraça? Silas Malafaia. Silas Malafaia é um catalisador de desgraça. Ele vai e faz um preconceito contra o homossexual e o homossexual desconta, né? Casais homossexuais fazem uma represália contra muitos cristãos, em várias igrejas. Isso eu não concordo. Eu acho que é uma falta de inteligência. Você está fazendo uma represália contra todo um grupo de religiosos por causa de um catalisador de desgraça que está fazendo isso exatamente para isso acontecer. O cara sabe que vai acontecer dessa forma, então ele pensa, eu vou espetar os homossexuais, eles vão vir para descontar de mim, mas com isso vão desrespeitar todos os religiosos e automaticamente todos os religiosos vão para o meu lado e vão começar a brigar com os homossexuais. Está aí uma guerra armada. Então eu não concordo com esse tipo de posicionamento. Agora, direito das pessoas decidirem a respeito da própria sexualidade, isso é incontestavelmente indiscutível. A gente não tem nem que pensar em decidir se a gente concorda ou não com o homossexualismo. Né? É uma coisa que não tem nem o que dizer. Eu penso, olha, não temos que concordar, né? É uma coisa que está aí no íntimo das pessoas, cada um, obviamente, decide sua sexualidade como quer. Muito obrigado, JT Salles. Eu sou metaleiro e ultimamente venho usando camisetas pretas. Lula livre, Che Guevara, Karl Marx, antifascista. Até hoje nenhum bolsoloide me distratou. Eu acho que hoje eles estão até com vergonha, tá, JT Salles? Isso aconteceu muito durante as eleições, porque eles criaram aquela espiral do silêncio. Eu contei a história do meu sogro que na casa dele, eles convidaram ele para uma festa de família,
só para destratar, porque dentro da família ele era o único que era contra o Bolsonaro. Então qual que era a intenção deles? Levá-lo para um ambiente onde ele seria destratado para ele se sentir mal sendo contra o Bolsonaro. Isso tudo foi uma técnica que foi criada, mas hoje acabou isso. Hoje o Bolsonaro está envergonhando, tá? É diferente, as pessoas com camisa do Bolsonaro que estão sendo objeto aí de riso, de chacota. Ailton Rodrigues Batista, ele fala, vai ter propaganda a favor da reforma da Previdência e não vai ter propaganda contra. Exatamente. Nós somos o lado vulnerável financeiramente, nós não temos representação nas emissoras de televisão e é exatamente isso aí que o PT chamou muita atenção a respeito da democratização da mídia, porque nós não teremos pessoas falando contra a reforma da Previdência nos grandes veículos de mídia. Isso porque esses veículos eles têm o direito de definirem a linha ideológica do veículo através dos empresários que controlam o veículo. Se a mídia fosse democrática, isso não aconteceria. Mas enfim. Paulo Fidalgo, Estopinha, Léo Estopa, o que vamos fazer além da fala? Deixa eu trazer isso aqui. Paulo Fidalgo, prepare-se, nós vamos dominar o mundo? O que nós podemos fazer além da fala, Paulo Fidalgo? Nós podemos ampliar a fala, catalisar a consciência política, e a partir do momento que nós catalisarmos a consciência política, nós podemos criar um ambiente de entrosamento tão grande que a gente consegue derrubar o sistema simplesmente com uma super greve de uma semana. Então, o que vamos fazer além da fala? Além da fala, nós vamos ampliar a fala, até que nossa fala consiga convencer muitas pessoas que estão sendo enganadas que o maior inimigo não está dentro do Brasil, o maior inimigo está fora do Brasil, e que a solução dos nossos problemas não é brigar com o vizinho que votou no Bolsonaro e nem o vizinho que votou no Bolsonaro brigar com o vizinho que votou no Haddad. A solução dos nossos problemas é reintegrar a sociedade brasileira, perceber o interesse internacional de destruição da nossa pátria, de destruição do nosso povo, e a partir daí reconectar o Brasil e reconectar o sentimento de nação e começar a crescer novamente. Praticamente tudo isso a gente consegue com a fala, né? A fala é muito poderosa. Para vocês terem uma ideia, uma fala de ódio do Bolsonaro conseguiu conquistar muita gente. Então deixa eu agradecer vocês pelas participações e deixa eu colocar aqui os dois canais e eu peço para vocês, por favor, pessoal, quem estiver assistindo nesse momento e ainda não foi inscrito, vamos nos inscrever nos canais. Deixa eu ver como é que está aqui a situação. Nesse momento, o canal do Estopa está crescendo aqui o número de inscritos, mas tem 33 e 22. Dá uma força aí, pessoal. Vamos, quem estiver assistindo pelo Facebook, vamos nos inscrever no canal do Estopa aqui no YouTube e no canal Leonardo Estopa aqui no YouTube. Gente, é muito fácil. Quem estiver assistindo ainda não foi inscrito, se inscrevam, vamos ver esse númerozinho subir, marquem para receber notificações. Isso é muito importante, porque é isso que vai fazer o alcance aumentar. Então, se você estiver assistindo e ainda não foi inscrito, se inscreva. Se você puder convidar pessoas para se inscreverem no canal, faça isso, por favor. Isso faz uma diferença muito grande. Eu vou pedir para vocês que, por favor, compartilhem a reprise. E eu volto às 6h30 da tarde pela TV 247 com o programa Léo ao Quadrado. Então, muito obrigado e até lá. Lá, outra lembrança, quem puder colaborar com o canal, tem as contas bancárias e o PayPal disponíveis aí na descrição dos vídeos. Quem puder, ajude, pessoal, porque faz uma diferença muito grande para a sobrevivência e para a gente ter condições de pagar as contas. Lembrando que, aos poucos, o próprio YouTube vai diminuindo a remuneração dos canais relacionados à política e, com isso, vai ficando mais difícil para a gente sobreviver. Então, fiquem com a reprise e eu volto amanhã.